Sonho da minha vida conhecer as casas André Luiz. Tenho um colega de trabalho, Marcos Alberto Ferreira, que veio daqui, tem até obra publicada pela editora, e a força dessa obra é gigantesca, o papel que ela ocupa no movimento espírita. Eu sempre tive muita vontade de vir aqui e hoje estou realizando um sonho. E uma alegria também enorme em poder participar de uma atividade para jovens. Todos sabem que eu sou alguém que vem do movimento de jovens. Eu comecei com 15 anos, participei dos encontros de mocidade espírita em Belo Horizonte, era chamado Comeb, e é do movimento jovem que eu vim, foi lá que eu aprendi tudo, e a força que o Espiritismo teve na minha vida foi em função de ter participado das atividades da juventude. Então, para mim poder voltar aqui, agora eu já fiquei sabendo que eu sou um senhor, mas... Bom, então vem o senhorzinho, né? O ancião volta para falar com a mocidade, né? Com os jovens. Mas, na verdade, todos sabemos que somos espíritos imortais, né? Nesse corpo atual, eu já estou caminhando para ser um senhor, mas é só o corpo. Bom, eu queria aproveitar também para agradecer a coordenação, a todos que fizeram o convite, a querida amiga Ana, por ter intermediado, tornado possível esse momento, e agradecer a espiritualidade que tem aí sustentado, amparado, a todos os organizadores e que tornou possível esse momento especial que nós queremos viver aqui hoje, que é fazer uma reflexão sobre essa obra extraordinária, Pensamento e Vida, da psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Antes da gente começar, eu vou falar apenas 15 minutinhos e já abrir para as perguntas e debates, que eu acho essa forma mais dinâmica e mais gostosa. Eu queria só comentar sobre o canal Evangelho e Espiritismo. Nós no Portal C, já deu para perceber, mudamos o foco, né? A gente caminhou para um portal de vídeos que funciona como um Netflix. Então temos associados queridos que são Divaldo Franco, Raul Teixeira, Federação Espírita de Goiás e vários outros parceiros que disponibilizam conteúdos de congressos, palestras nesse portal. A pessoa assina por um preço bem razoável, né? E ela tem acesso a todo esse conteúdo de vídeo que antes seria colocado em DVD. É importante dizer que aquilo que é produzido gratuitamente para o YouTube continua gratuitamente, é apenas aquele material que exige uma produção mais trabalhada, o material que antes ia para DVD, como hoje o DVD está com os dias contados, né, os aparelhos, está tudo migrando mesmo para essas plataformas na nuvem. Então a gente resolveu colocar esse material que exige uma produção mais bem trabalhada, colocar no canal e a pessoa assina, tem acesso, com uma vantagem especial que as casas, as organizações, elas podem se associar, ela adquire um cartãozinho e parte da renda do canal vai para a instituição. Então hoje as casas André Luiz estão participando hoje desse processo, né? Quem quiser mais informação, temos ali o Rodolfo, a turma toda ali atrás para esclarecer. Vamos mandar um abraço para eles ali, né? Estão lá, então depois quem quiser tirar uma dúvida, é só conversar que eles dão maiores detalhes. Querido, obrigado. Para mim foi uma grata surpresa estar aqui um grande amigo, o Saulo, com a Larissa. O Saulo com a Larissa, né? Os dois são um casal que coordenaram o projeto Evangelho por Emmanuel, que a FEB está publicando, é a coletânea dos comentários de Emmanuel do Evangelho, e hoje o Saulo com a Larissa coordenam uma equipe, a equipe da tradução do Novo Testamento, né? A gente montou uma equipe para poder dar uma acelerada nesse processo, e ele é o maestro aí desse processo todo, né? E para mim ter esse amigo que é um palestrante, uma pessoa brilhante, com a Larissa também, que é fantástica e uma pesquisadora danada, né? Ela
ter essa turma aqui assistindo, a gente fica com um pouquinho de frio na espinha, mas fica muito feliz, né? Mas como é debate, eles vão participar também, vão falar, então eu fico mais tranquilo, né? Eu queria comentar rapidamente uma introdução sobre o livro Pensamento e Vida. A primeira coisa é terminologia. Nós sabemos que em qualquer língua, uma palavra pode significar mais de uma coisa. Seria um sonho se cada palavra significasse apenas uma coisa. Seria um sonho de todos. Mas esse sonho ainda não é possível na linguagem humana. Há um fenômeno que é desagradável, mas ele é um fato. Uma palavra raramente significa apenas uma coisa, ela significa várias coisas. Por exemplo, a palavra alma, que deve ter mais ou menos 1 milhão, que eu me lembro assim de cabeça, 1.562.354 significados. Estou brincando, né? E aí também a palavra pensamento. Então a primeira coisa que nós precisamos atentar é em qual sentido Emmanuel e os espíritos, principalmente André Luiz na sua obra, utiliza a palavra pensamento. Então nós vamos começar fazendo igual o escultor. Igual o escultor. Perguntaram para Michelangelo como que ele fazia para extrair um Davi, a sua obra-prima, de um bloco de pedra. E ele respondeu assim simples: não, já está lá, eu só tiro o excesso. Bom, então vamos começar pelo que não é. Na obra de Emmanuel, é óbvio. Porque em outros autores o pensamento, cada um vai adotar essa palavra com um significado. Mas vamos ver em qual sentido Emmanuel utilizou e utiliza consistentemente na sua obra toda, e André Luiz também, a palavra pensamento. Bom, pensamento não é intelecto. Então, primeiro equívoco aqui. Pensamento e vida. Nossa, ele não falou do sentimento. Esse é o primeiro equívoco. Pensamento na obra não é sinônimo de intelecto. Não é sinônimo de ideia, nem de imaginação. Então, olha como é que já está ficando. Por que não é? Porque Emmanuel diz que o pensamento é uma emanação da mente. Ixi, complicou. E a mente tem vários departamentos. Olha os departamentos da mente. Vontade, imaginação, desejo, memória. O que Emmanuel está dizendo então? Que o conceito de pensamento na obra tem que englobar, por exemplo, memória, imaginação, vontade. Então não é só intelecto. Não é? Então, está claro isso? Qualquer coisa, só dá 3 tapinhas. É a linguagem do judô, né? Vamos, ou do vale tudo. Bom, não é intelecto. Não podemos simplificar. E não exclui o sentimento, porque Emmanuel diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Podemos dizer que a sua face, como um espelho, sua face é o coração e o centro das suas ondulações é o cérebro. Cérebro aqui utilizado como metáfora de intelecto, de cognição. Então, todos os nossos sentimentos, todos os nossos desejos, todo o nosso querer, vontade, volição e imaginação estão contidos no conceito de pensamento do Emmanuel. Então, ampliou. Ampliou. Segundo, pensamento não é abstrato. Então, podemos sair desse terreno.
pensamento não é um conceito abstrato na obra de Emmanuel e na obra de André Luiz. Então vamos lá. Nós temos duas glândulas aqui nos olhos que, dependendo do que acontece, quando é mulher, chora. Quando é homem, sua. Né? Aí, tô brincando, gente. É brincadeira, né? Que faz a gente chorar. Então, a lágrima é uma produção, é algo que essa glândula emana ou secreta. Nós temos várias glândulas internas. Essa é uma glândula externa, né? Mas nós temos várias glândulas dentro do nosso corpo que secretam hormônios. Por isso são chamadas endócrinas, né? São internas. Então vamos lá, uma imagem, uma metáfora para ajudar-nos a entender. Na obra de Emmanuel, o pensamento é uma secreção da mente. Portanto, ele é matéria. Ele é matéria. O pensamento é mais concreto do que essa cadeira. Por aqui, nós começamos a ter a necessidade de separar o ato de pensar do pensamento. O que nós sabemos sobre o ato de pensar? Nada. Nada. Emmanuel diz assim no livro Roteiro e em outras obras. Sobre o corpo físico, eles já dominam com certa segurança. E aí ele diz, agora estudamos na nossa faixa evolutiva a mente. Começamos a estudar a mente. Olha só. André Luiz também diz a mesma coisa no livro Evolução em Dois Mundos. Iniciamos por aqui o estudo da estrutura mental das células. Porque a célula mesmo, do ponto de vista biológico, já... Claro, imagina, eles observam o fenômeno sem microscópio. Eles conseguem ter acesso à matéria tal como ela é. Quem aqui já viu um átomo, um encarnado aqui, que não vale espírito, né? Ninguém de nós viu o átomo. Nós formulamos ideias sobre o átomo através de experiências indiretas, mas o átomo mesmo não sabemos como é que ele é. Então, a matéria para nós é um mistério. Para os espíritos, ao menos da evolução de Emmanuel, não. Eles já têm acesso. Estão pesquisando agora a mente. Então a gente percebe que a mente é algo extremamente complexo, está muito além da compreensão e mais do que da compreensão, dos nossos instrumentos de observação, dos instrumentos de um encarnado. Porque o Criador estabeleceu limites para o encarnado nos seus sentidos físicos. Limites de observação. Está lá no Livro dos Espíritos. Impôs limites ao conhecimento do homem. Então, como que a mente pensa? Não sabemos. Talvez se você perguntar isso para o André Luiz, ele falar assim, não sei. Não sei. Eu só sei depois que ela pensa. Depois que ela pensa, ela secreta pensamento. Aí, depois que secreta o pensamento, que é um fluido, ou se você preferir, numa linguagem atual, um plasma. Esse plasma carrega tudo que você estava sentindo, desejando, pensando, suas ideias, o arcabouço das ideias, sua memória, sua vontade, de modo que o psicoscópio é uma coisa que dá muito medo. Que é o aparelhinho que eles têm lá, não é? Que é um iPad
que retrata pensamento. Ele capta a matéria mental e dá o retrato. Dá o retrato. Então, o pensamento, ele tem, como é matéria, tem massa. Massa não tem. Estou falando bobagem. Mas ele tem características, por exemplo, como vibração. Então, ele é um tipo de frequência. Não é onda eletromagnética material, como, não é? Não vamos cometer esse erro. Porque senão você construiria uma gaiola de Faraday e o pensamento não passava. Então ele é um tipo de onda eletromagnética espiritual. Então ele tem vibração, ele tem cor, ele tem cheiro, tem densidade, olha as características dele. E ele carrega elementos espirituais que deprimem ou levantam. Agora, o mais importante de tudo, temos que voltar lá para o Livro dos Espíritos. A matéria por si, gente, por si, ela não tem organização. A matéria não tem organização. Onde que a gente aprende isso? Em física, nas aulas de termodinâmica. Qual que é a segunda lei da termodinâmica? Entropia. Todo sistema material caminha para a desorganização. Por quê? Porque essa é a característica da matéria. Então, se eu encontro uma matéria organizada, eu tenho que perguntar a causa. E os espíritos vão dizer, a causa é o elemento inteligente. Então vamos lá. André Luiz e Emmanuel. É o pensamento que organiza a matéria. É o pensamento que organiza a matéria. Então você olha para o sistema solar e para outros sistemas e estão lá os orbes girando em torno de um sol. E por incrível que pareça, sabe que eles têm uma predileção pelo sentido horário? É curioso, né? Estão lá girando, com regularidade. Está lá organizado. Por que está organizado? Tem um pensamento por trás, que organizou. Hoje nós estamos vivendo aí um grande fenômeno, que é o fenômeno da inteligência artificial. Mas o que é a inteligência artificial? É simulação de linguagem, gente. Inteligência artificial é simulação de linguagem. Eu coloco uma máquina com uma capacidade imensa de processamento, eu tenho que criar um algoritmo. Alguém tem que criar um algoritmo. Não é? Então eu empresto inteligência. Olha para vocês verem. Daqui a pouco nós vamos estar conversando com um robô. Perguntando coisas. Daqui a pouco não. Daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai estar acessível, né? Economicamente falando. Né? Porque você já faz isso. Né? E o algoritmo vai se desenvolvendo. E a máquina vai processando. Agora, quem que organizou? Quem que organizou? Alguém organizou. Teve que construir, teve que criar o algoritmo. Inteligência. Então, o pensamento estrutura a matéria. Estrutura a matéria. Então, só para a gente... Onde eu estou querendo chegar com isso? Se eu não abro o livro com isso em mente, eu não vou conseguir extrair do livro Pensamento e Vida tudo que ele tem para dar. Não vou. Por isso Emmanuel diz assim, nosso pensamento cria a nossa vida. Nos sentidos mais profundos. Por exemplo, seu pensamento moldou seu corpo.
Moldou seu corpo. Porque depois do projeto Genoma, o que nós descobrimos? Você tem vários interruptores. Milhares. Nós já temos o nome dos interruptores, mas não sabemos o que liga e o que desliga. O que liga? Ah, não, esse gene foi ativado. Ativado por quem? Foi desativado. Então, cria a vida. E aí vem a frase extraordinária que está no prefácio. Os prefácios do Emmanuel são... Ele diz assim: o pensamento, nosso pensamento, cria a vida que buscamos. Até que um dia nos identifiquemos com a sabedoria infinita e com o amor infinito que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Por isso os Espíritos definiram Deus como inteligência suprema. Porque Deus pensa e acontece. Ele pensa. E sabe qual que é a secreção dele? Fluido cósmico, a matéria primordial, da qual nós tomamos um pouco para o nosso pensamento. Quer dizer, nós pensamos com o que é de Deus, que já é outra questão fantástica também. Então, uma vez colocado isso, as nossas perguntas, elas vão para um outro patamar. Para um outro patamar. Porque aí eu paro de identificar. Primeiro, eu paro de separar sentimento e razão. Sentir e pensar são habilidades do espírito, naturais. E quando você sente, você emite um pensamento que carrega seu sentimento. Quando você pensa, você... Só que é tudo junto, misturado, né? A ponto de Emmanuel dizer assim: o reflexo esboça a emotividade, que a primeira reação nossa é emotiva. A emotividade plasma a ideia. Olha que interessante. E isso vai chegar nas atitudes, nas palavras e nas ações que vão gerar destino. Então, eu acho que aqui já deu ficar claro que o pensamento não é uma abstração, o pensamento não é intelecto apenas. Agora, vamos limitar algumas coisas. Então, eu quero agora que a Terra deixe de girar no sentido horário e passe a girar no sentido anti-horário. E pela força do pensamento eu vou mudar. Não vai. Não vai. Não vai por quê? Aí nós temos que aprender um princípio que é importante. Você pensa e todas as infinitas criaturas de Deus pensam. Então tem que ter uma ordem, uma hierarquia. E a hierarquia é o seguinte: a vontade soberana é a de Deus, e depois de Deus você tem uma hierarquia espiritual. Para que fique mais fácil, André Luiz denomina a mais alta hierarquia, sem querer diferenciar, porque tem progresso entre eles também. Existem os co-criadores em plano maior. Esses co-criadores em plano maior são, abre aspas, inteligências divinas. Inteligências divinas, agregadas ao Todo-Poderoso em processo de comunhão indescritível.
Eles são os agentes executores da vontade divina. Então, eles, com o pensamento deles, determinam. Vai girar no sentido horário. Então, eu crio, mas eu crio num plano menor. Por quê? Porque eu estou falando de aspectos revolucionários do Espiritismo, hein? Porque o Espiritismo fez uma coisa revolucionária na filosofia. Ele disse assim, a lei natural é igual à lei moral. Gente, tem muita coisa aqui. Isso significa que a moral não é uma construção dos costumes das sociedades. A moral é uma lei objetiva. E ela é a mesma natural. Eu vou repetir. A mesma lei que estabelece uma modificação no fluido cósmico, que gera a força eletromagnética, que faz com que um elétron fique preso ao núcleo, preso no sentido de que ele orbita ali. Essa mesma lei é a lei da atração entre os espíritos, que nós chamamos de amor. É a mesma lei. A lei moral é a lei natural. A lei natural é a lei moral. E elas são uma só, porque Deus é um. Há um plano de unidade. Então significa que o universo é moral. Eu só acesso quando adquiro patamar moral. Então você não vai ter guerra dos Jedi. Porque se você virar Jedi, você não faz mais guerra. Não tem guerra nas estrelas. Porque para você acessar um novo patamar de vida, você tem que ter adquirido um patamar moral. E aí você não guerreia mais. Por exemplo, uma coisa que me deixa muito triste é que, por exemplo, todo mundo aqui viu Thor, né? Não, pelo menos os rapazes, né? Então você chega lá em Asgard, né? O Thor, e aí vê o Thor brigando com o irmão dele. Tem uma sociedade toda avançada e eles comendo lá como se fossem brutos. Você fala, não, tem uma coisa errada aí. Está errado. Porque uma civilização não chega naquele patamar se não tiver evolução moral. Então o progresso moral, ele segue o progresso intelectual. O progresso moral segue o progresso intelectual. Querem ver? O que as redes sociais estão fazendo nos países que são fechados e fundamentalistas? Está alterando os costumes. Porque nesses lugares as mulheres descobrem que são iguais aos homens. As pessoas descobrem e começam a gostar de determinar suas próprias vidas, de fazer escolhas, de ter autonomia. E aí você revoluciona os costumes. Então o progresso intelectual propicia um progresso moral. Porque aumenta a sensibilidade. Portanto, quando você atinge patamares de uma inteligência superior, você também possui uma moral superior. É assim que funciona. E o nosso pensamento nos permite estabelecer redes de conexão. É o capítulo do Pensamento e Vida chamado Associação. É mais ou menos o seguinte: o Facebook é um plágio. Copiou. Você já faz parte de uma rede universal, mas não é universal da Terra, não.
É universal de todos os universos, porque todos os seres que pensam estão em conexão. Trocam conteúdos. É o capítulo Associação. Gente, esses são desafios extraordinários para a gente. Mas eram esses pontos que eu queria fixar na obra, porque uma obra que dá esse foco e que coloca as questões nesses termos, ela nos força a pensar sobre quem eu sou. Quem você é? Se eu sento aqui com um robô, um Watson, simulador de linguagem, inteligência artificial, só que ele tem acesso à internet. Então, qualquer pergunta que eu fizer, ele acessa a rede mundial e todas as bibliotecas do mundo e me responde na hora. Ele fala todas as línguas. Ele me diz o endereço. Se eu perguntar aqui, na região, qual restaurante italiano que tem, qual que está aberto e qual o menu, ele me diz na hora. Me fala quanto tempo que eu vou demorar para chegar, me fala como é que está o trânsito e me pergunta se eu já quero que faça reserva. Bom, se esse robozinho faz isso, quem é você que está perguntando para o robô? Alguém que decorou um tanto de coisas para sentar aqui e aparecer para os outros? Quem é você? O que você tem que o Watson não tem? São perguntas interessantes que nós vamos ter que fazer. O que é inteligência? Decorar mapa? Acumular informação? Portanto, agora nós entendemos por que existe espiritismo na Terra. Porque nós vamos entrar num outro paradigma, o paradigma do espírito. Já existem fundações, eu estive conversando com um amigo, André Siqueira, já existem organizações que estão estudando um cenário para o planeta Terra. Um aumento tão vertiginoso da inteligência artificial e da tecnologia que os seres humanos não terão que trabalhar. Kardec perguntou isso aos espíritos. Se os espíritos trabalhavam. Sim, mas não é obrigatório. Nem é obrigado. E o trabalho é toda ocupação útil. Qual o trabalho de um anjo? De um espírito puro? Essas são questões que nos lançarão para a era do Espírito. A era do Espírito. E os fundamentos dessa era estão na codificação, evidentemente, e essa obra Pensamento e Vida será a cartilha a ser estudada por todos nós que desejarmos viver nesse novo século do Espírito. Para entender que no fundo, a vida que eu vivo hoje é resultado da maneira como eu penso. Isso significa meus sentimentos, meus desejos, minhas emoções, minhas ideias, minhas representações, como eu vejo o mundo, como eu interpreto e como eu atuo. São os novos desafios. Agora vamos para a interação. Né? Obrigado, Bruno. Querido. Vai ter um monte Eu acho que é um monte de jovem aqui que liga o YouTube, quando volta para casa vai ligar o YouTube e tal, ou tá navegando
navegando, daqui a pouco, deixa eu assistir uma palestra do Haroldo. Eu tô do lado do cara agora, fazendo pergunta pra ele. Uma das perguntas dos jovens é que a mocidade se culpa muito dos pensamentos que eles têm e se culpa muito dessas suas recaídas. Assim, como que eu consigo voltar a pensar não de uma forma negativa? Como que eu posso deixar de pensar coisas? Como que eu consigo aproximar meu pensamento de Jesus? Eu senti que existe muito essa cobrança sobre o seu próprio pensamento e essa culpa. Minha pergunta para você e aí resumindo isso, como que esses jovens conseguem mudar o pensamento e como que eles conseguem lidar com isso no dia a dia, porque é comum, né? E faz parte da vida. Bom, então, Emmanuel diz, quando vai falar da religião, ele diz, e André Luiz também no Evolução em Dois Mundos, que a religião é o processo que a espiritualidade utiliza para educar os espíritos. Só que o pensamento religioso sofreu um grande processo de aperfeiçoamento com a chegada do Consolador Prometido. Porque nós saímos desse padrão aí, de isso é errado, isso é certo, culpa, eu me sinto mal, para um outro padrão, que é o padrão da maratona. Então é assim, haverá uma maratona ano que vem em São Paulo, 42 quilômetros, e eu vou participar. No dia, estou hipotético, né? Eu não vou. No dia, eu compro o tênis, o short, chego lá e vou correr 42 quilômetros. Vou? Não vou. Não vou. Não vou. Então eu começo 100 metros, 150, 200. Daqui a pouco eu estou correndo 1 quilômetro. Então o que significa? O pensamento é uma força. E ele exige autodomínio. Autodomínio você não adquire nem se culpando e nem julgando os outros. Autodomínio você conquista com prática, com treino. Então, muitos de nós, às vezes, infelizmente, até numa atitude piegas, fala do Chico assim, nossa, mas o Chico. Que coisa, como se assim, de repente, o Chico virou um espírito iluminado. Sem perceber que em 80 anos de mediunidade, o Chico ficou mais em transe mediúnico do que acordado. Então o Chico foi um maratonista da concentração espiritual. Depois de 80 anos, você adquire um condicionamento espiritual. E isso ocorre. Um condicionamento emocional, psíquico, mental. Agora, e o que é evolução se não isso? Isso é evolução. Isso é evolução. Teve um jornalista americano, Malcolm Arnold. Não, Malcolm, estou confundindo aqui. Escreveu o livro Outliers. Malcolm Gladwell. Estou confundindo aqui o compositor americano com Malcolm Gladwell. Um jornalista escreveu um livro Outliers. Ele entrevistou várias pessoas que eram assim, pessoas de destaque nas suas áreas. Então, músicos, esportistas, empresários, artistas, de modo geral. E ele descobriu o seguinte, que você só se torna bom em algo depois de 10.000 horas. 10.000 horas. E você já começa a adentrar num outro patamar. Evolução também. Por isso que o Santo Agostinho diz assim, segredo, que poucos de nós fazem, o hábito do autoexame. Então, antes de dormir, façam o exame. Examina. Se examine. Faça de conta que você é um outro, porque aí fica mais fácil de criticar. Examina o dia.
Com essa prática reiterada do autoexame e com o esforço de adquirir um comportamento, então primeiro você começa perdoando o sujeito que te deu uma fechada no trânsito. No início é assim. Depois de um tempo você já está conseguindo gestos de perdão mais abrangentes. Mas é prática, é condicionamento. Não, e acho que só para continuar nessa situação, que às vezes a gente esquece o quanto isso é difícil, né? Quem sabe o primeiro dia de academia, subir escada no outro dia não é algo interessante. Mas aí na próxima semana vai melhorando, e aí quando você vê é algo que te cativou, né? Que você continua fazendo. Luiz, você vê como é que isso é importante? Quando Sócrates foi preso, a esposa dele foi procurá-lo na prisão. E ela disse assim, mas você está preso? Ele falou assim, não, eu não estou preso. Eu estou livre. Quem está preso é quem me colocou aqui. Né? Então, quer dizer, a concepção desse espírito de liberdade, de autodomínio, era extraordinária. Extraordinária, né? Bom, gente, vamos abrir também para as perguntas. Tinha uma aqui, Luísa, essa da matéria, essa é muito impossível. Se o pensamento pensamento afeta a matéria, essa é importantíssima. E enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas, levanta a mão. Uma das pessoas da mocidade vai levar um papel para vocês escreverem. Então, já tem uma mão levantada aqui, a Lu vai ler a pergunta, quer dizer, escrevam isso aí, a Lu vai ler a pergunta de vocês. Mas estava falando... Então, a Marisa e o Rodolfo, que vão estar com as camisas parecidas com as nossas aqui, vão estar circulando, vão estar entregando os papéis e os lápis para vocês conseguirem registrar essas dúvidas. Então, só para responder, repetir a pergunta, Haroldo, é do Rafa, da Mocidade Espírita aqui de São Paulo. Rafa. Se o espírito consegue manipular a matéria. Sim. Então, antes de responder a pergunta, a gente precisa definir as palavras. Há um livro extraordinário de um professor de Harvard, ele já desencarnou, Max Jammer. Escreveu uma obra extraordinária sobre o conceito de massa, na física clássica e na física moderna. Max Jammer era um físico, professor de epistemologia e história da ciência, e fundou o departamento de física na Universidade de Jerusalém, porque ele era judeu, né? Americano-judeu. E aí ele faz uma seguinte observação, que é a mesma que Emmanuel faz no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós temos que tomar cuidado hoje, 2017, quando você usa a palavra matéria. Por quê? Matéria. Se você era um colega de Newton, você perguntava para ele assim, Newton, o que é matéria? Ele falava, simples. Matéria é igual a massa. Matéria é alguma coisa que ocupa lugar no espaço. Por isso, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Gente, era tão simples antes. As coisas eram tão simples, era muito simples. Então ele dizia assim, quer ver? Tocou? Tocou? Sentiu? Isso é matéria. Matéria. Você sentiu? Tocou? Outra coisa da matéria. Eu vou passar esse copo por essa cadeira. Ixi, não passa. Matéria impenetrável. Simples, conceito simples. O problema é que hoje, 2017, as pessoas falam de matéria como se o conceito fosse esse. Só que não é. Não é. Querem ver? Querem ver? Você pega um elétron, ele tem massa, não tem? Tem massa. Não sei nem o que nós estamos dizendo isso, mas tudo bem, ele tem massa. O pósitron tem massa. Aí eu coloco os dois no acelerador de partículas. Qual que é a diferença do pósitron para o elétron? A única diferença é que um tem carga negativa e o outro tem carga positiva, mas eles têm a mesma massa, as mesmas características, eles são uma mesma partícula, só que contrárias, cargas são contrárias. Legal? Legal. Aí eu coloco um para chocar com o outro.
Eles vão acelerando, chocam-se um com o outro. O que que acontece? Desse choque, some o elétron, some o pósitron e aparecem 2 fótons. Você soma a energia do elétron e a energia do pósitron, é a energia que os fótons têm. Só que tem um probleminha, o fóton não tem massa. Cadê a massa? Cadê a massa? Agora eu falo massa, você fala assim, mas massa, o que é massa? Agora é difícil, né? A pessoa já pensa 2 vezes para responder o que é massa. Por quê? Massa não é peso. Não é peso. Então, por exemplo, a maneira mais rápida de você emagrecer, subir numa balança na lua. Seu peso é menor. Não é? Mas você não perdeu massa. Então dizem assim, se eu colocar eu sou um astronauta, estou numa aeronave, eu coloco uma caneta e coloco uma geladeira. E as duas estão flutuando. Porque não tem gravidade, então não tem peso. Mas como é que eu distingo uma caneta de uma geladeira no espaço? Aí o Newton responde. Ele responde. Se eu aplicar uma mesma força, a caneta acelera mais rápido do que a geladeira. Porque a massa é uma medida de aceleração, é uma medida de inércia, né? É a resistência que um corpo oferece à mudança de estado. Bonito, lindo. Que coisa linda. Coisa linda, né? Lindo por quê? Porque eu estou falando de força gravitacional. E o elétron girando em torno do núcleo. Tem gravidade ali? É a gravidade que está prendendo o elétron ao núcleo? Não, é a força eletromagnética. Então o que é massa? Aí eles falam assim, não, você não entendeu, Haroldo. Existe a massa gravitacional, a massa inercial, mas a massa gravitacional tem 2 tipos, entenderam, gente? Ou seja, vamos contar, nós não sabemos mais o que é matéria. Nós não sabemos mais o que é matéria. Essa é a verdade. Você pega um canhão de elétrons aqui, coloca 2 fendas, joga o canhão de elétron. Ele passa pelos 2 buracos ao mesmo tempo. Porque ele vira energia. Energia não é partícula, não ocupa lugar. Perceberam? Então nós não sabemos mais o que é matéria. Só sabemos uma coisa. Só sabemos uma coisa. Abre aspas. Eu adoro essa frase do Niels Bohr. Você tem uma alegria. É assim, eu tomo café e eu leio. Essa frase eu estou querendo colocar ela no meu quarto. Que o Niels Bohr, quando ele foi estudar lá a física quântica, o átomo, ele falou assim, ó, parece que esses malditos... Ipsis literis, abre aspas. Parece que esses malditos elétrons têm livre-arbítrio. Fecha aspas. Então, olha que coisa complicada. O fóton não tem massa, mas ele é matéria. Então, o que é matéria? Porque eu pergunto para o Newton, ô Newton, agora está complicado, Newton. Dá uma comunicação mediúnica aí, porque é o seguinte, você falou que eu conseguia tocar, eu não consigo tocar um fóton. O fóton penetra tudo. Ele penetra, ele passa, ele circula. E pior, ele anda na velocidade da luz. Um corpo que tem massa, você não consegue colocar ele na velocidade da luz. Porque a energia necessária para isso é infinita. E ele anda na velocidade da luz. E o pior é o seguinte, que o Einstein disse que um corpo que anda na velocidade da luz, o tempo para. Então Ted Green diz assim, para um fóton, o tempo parou. Porque ele está na velocidade da luz. Não tem tempo.
Então o que é matéria? Por isso que quando fizeram essa pegadinha com os espíritos, conceito de matéria, os espíritos olharam para Kardec, o espírito de verdade falou, para cima de mim, eu sou co-criador. Matéria é o laço que prende o espírito. Ele não conceituou. É o laço que prende o espírito. Então, nós não sabemos mais. O certo é que o que a ciência não consegue definir. O fóton é matéria? É matéria. É matéria. O átomo de ferro é matéria? É matéria. Então, o que eles têm em comum? Nossa, mãe, o que eles têm em comum agora? Não sei. O que é matéria, não é? Mas eles já chegaram a uma conclusão. A matéria está organizada. Então, por exemplo, uma partícula tem propriedades. O que é ter propriedades? Significa que ela é uma coisa, ela não é tudo. Por exemplo, o elétron tem 2 spins. Ou é um ou é outro. Não são 3, 4, 5, 6. Então tem parâmetros. Quando você soma esses parâmetros, aí a ciência hoje fala assim, isso é informação. Informação é aquilo que diz das possibilidades do que pode ser. Querem ver? Por exemplo, se soltar um corpo, eles caem com a mesma aceleração. Por causa da força da gravidade. É uma constante. É um parâmetro, é informação. Quem cria a informação? Quem diz para a matéria? É assim. Não é assim. A constante de Planck, por exemplo, é uma constante. Quem estabeleceu? A pressão atmosférica, se você mexer um pouquinho, todos nós morremos. Quem regulou? Quem regulou? Então, todo esse percurso que eu estou fazendo aqui é para dizer o seguinte: se os espíritos atuam sobre matéria? Não, eles não atuam sobre matéria. Não existe matéria organizada sem espírito pensando. Obrigado. Eu vou até aproveitar e colocar uma pergunta aqui que já está dentro do que a gente está comentando, mas perguntaram, então, como é que o pensamento carrega essa energia? Ou carrega energia em geral? Nossa, o como a gente não sabe. Por quê? O que acontece? Vocês estão vendo e não estão sabendo nem o que é matéria. Imagina. Aí vem o André Luiz e diz assim, o pensamento é um outro tipo de matéria, não estão sabendo nem a nossa. E ele já diz a mesma coisa, ela se organiza em partículas, os mesmos princípios, só que não tem como eu explicar para vocês porque falta linguagem. Vocês não têm linguagem, não tem como eu expressar para vocês. Não tem como eu descrever para vocês. Então, porque nós não sabemos o que é. Quando eu sinto, por exemplo, André Luiz chega a afirmar assim, ele afirma seguramente. Seguramente, nos domínios da mediunidade, capítulos 2 e 3, ele diz assim, é o benfeitor, o Aulus, ele diz, André Luiz, aqui no mundo espiritual, com auxílio de equipamentos, nós conseguimos medir, mensurar o pensamento e saber se é um pensamento de tristeza, de ódio, de arrogância, de humildade, de fraternidade. É ponderável. E aí ele encheu o coração da gente de esperança, que ele disse assim, não tarda e esses instrumentos estarão à disposição dos seres humanos. Agora eu não sei se fico alegre ou triste. Porque imagina você chega em casa e a sua esposa está com um psicoscópio. Imagina.
que é o desafio disso? O desafio é o seguinte: em uma sociedade em que existe um psicoscópio, você é transparente. Sabe qual que é o maior desafio da desencarnação? Você chega no mundo espiritual, não tem como esconder. Não tem esconderijo. Você deixa de ser oculto e passa a ser transparente. Basta olhar para você. Você emana. Pela sua emanação, é um desafio. Porque isso muda os nossos valores morais. Acabou a mentira. Não tem testemunho, não precisa de testemunho. É desafiador. Que interessante isso, né? Dentro das perguntas, Haroldo, que a gente recebeu, é muito engraçado ver que tem muita gente que gosta muito de Jesus. Oh, que coisa boa! E a Marina, da Mocidade Espírita lá de Pinda, da Mocidade Espírita Augusto César Neto, ela perguntou o seguinte, ela tem 16 anos, Olha. E ela perguntou, como falar sobre os ensinamentos de Jesus sem soar doutrinador? Esse é o nosso desafio hoje. Porque a gente sempre fala isso, né, Saulo? Saulo, se quiser intervir aí, tem que dar um microfone pro Saulo aí. A gente sempre fala isso. Né? Quando a gente fala de Jesus na ótica espírita, não é necessariamente o Jesus que outras correntes cristãs falam. É preciso ter isso em vista. Porque nós não estamos falando de líder religioso, nós não estamos falando de símbolo religioso. Não é? Nós estamos falando de um espírito que é nosso irmão mais velho, que já efetuou um processo evolutivo que nós não temos capacidade de compreender. E que, abre aspas, Emmanuel, nas ordenações sagradas da vida no infinito, nas ordenações sagradas da vida no infinito, foi eleito pelo Todo-Poderoso para ser o representante dele perante a comunidade terráquea. Questão 283 de O Livro Consolador. Então, eu queria pedir uma prece para o porta-voz do presidente dos Estados Unidos, coitado, porque é uma pessoa que isso é um trabalho árduo dele. O porta-voz do presidente norte-americano, ele fala em nome do presidente. E não raro, ele tem que esclarecer certas coisas. Né? Mas ele fala em nome do presidente. Todo mundo sabe que ele não é o presidente. Mas ele fala em nome do presidente. Então, quando o porta-voz da presidência dá uma coletiva de imprensa, ninguém fica ingenuamente perguntando: mas é isso que o presidente pensa? Não. O que ele vai falar ali é o que o presidente determinou. Então, olha só. Quando Jesus age ou fala, é Deus que está falando e agindo. Porque ele é o porta-voz. Para a terra. Para a terra. Então, nós estamos falando do Espírito que coordenou o processo de formação de um planeta. Eu vou só dar um detalhe aqui. Está lá no livro O Consolador também. Emmanuel diz assim: os seus milhares de espíritos cooperadores, porque é um projeto grande, né? Imagina você gerir um projeto desse, formar um planeta. Milhões de espíritos que trabalhavam na equipe dele, só espírito puro. Porque quando você manda o currículo, né?
Você já tem que ser espírito puro. Senão seu currículo não é nem lido. É só espírito puro. Então teve a turma do design. E o Emmanuel diz assim, eu vou resumir com as minhas palavras. Todas as formas de todas as plantas, animais, tudo foi passado e aprovado por ele. Então nós estamos falando do maior CEO da Terra. É assim que o Espiritismo nos apresenta Jesus. É assim. É assim. Então, no livro A Caminho da Luz, ele olha o que Emmanuel diz. Ele olha para a Grécia, para a civilização grega e fala, estou gostando. Emmanuel diz mais. Diz que Jesus se alegra. Se alegra. Gostei demais. E fala assim, vou investir aqui. Chama o ministro dele, Sócrates. Vem cá. Quero que você encarna lá. Entenderam? Quem que dá a determinação? Quem que dirige? É ele. Então, quando a gente olha para um espírito desse, que já é Cristo planetário há no mínimo 5 bilhões de anos. Ou seja, ele já é o CEO da Terra há 5 bilhões de anos. Então, quando você chega para ele, vocês já imaginaram quanto custa uma consultoria? Você vai assim, não é, Antônio? Antônio sabe bem isso. Você vai falar, vou consultar um consultor. Ele tem 30 anos de experiência no mercado. Aí você fala, não, vai custar uma fortuna. 30 anos de experiência. Esse tem bilhões de anos de experiência. Bilhões de anos. Já imaginou o que é uma consultoria desse espírito? Quer essa consultoria? É o Evangelho. É a consultoria. Porque ele não está falando, não é um filósofo falando de ideias, gente. Ele está falando de experiências galácticas. Vivência. Então você conversa com Jesus e fala, eu estou com esse problema agora de família. Eu falo, eu entendo. Há 7 bilhões de anos atrás, eu vivi uma situação semelhante a essa. E desde que eu assumi a governadoria do orbe, eu tenho visto, assim, alguns milhões de casos parecidos com o seu. Na Terra e em outros orbes. Né? E tem uns amigos meus que são cristos planetários, e a gente conversa, né? Visitam uns aos outros, e nos nossos encontros eles têm trazido, esse problema tem sido recorrente no sistema. Né? Entende? É assim. Esse é Jesus. É esse o Espírito. Então, quando a gente o vê nessa ótica de guia e modelo, eu acho que essa é a maior contribuição que o Consolador Prometido tem a dar ao pensamento religioso. A maior contribuição é nos colocar, ou colocar a figura de Jesus no seu justo lugar. No seu justo lugar. Por isso, hoje, nessa aula, quando a gente lê, o Evangelho, a gente olha para Jesus como aquele consultor. Então as pessoas veem Madalena, vem alguém até ele, e aí você fica prestando atenção no que ele vai falar. Como que ele vai, e como que ele atua. Como que ele atua.
as coisas que ele faz, as coisas que ele não faz. Por exemplo, um dia os discípulos estavam lá preocupados, ele veio ele andando em cima do lago. No barco, ele andando por cima, falando aquilo. Mas, mestre, vem, Pedro. Mas quando ele foi preso, não fez nada. A não ser um gesto. Prenderam ele, cortaram a orelha do soldado, ele pegou a orelha, fez assim, só para tirar a terra. Colocou de novo no lugar, a orelha reconstituiu, e o que ele fez? Mais nada. Por que ele não fez nada a favor dele? É uma lição, né? Então, quando a gente olha para esse espírito com esse olhar, você fala, meu Deus, eu tenho um guia e modelo, eu tenho uma consultoria gratuita pelos próximos 10 bilhões de anos da minha evolução. Pelos próximos 10 bilhões, com um detalhe. Quando você chegar lá, onde ele vai estar? Bom, esse é o Jesus que o Consolador Prometido nos apresenta. Por isso, gente, muita atenção. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Vem uma rainha, um espírito que numa encarnação foi rainha na Terra e dá uma mensagem sobre a realeza de Jesus. Tenho certeza que tem um monte mais de pergunta. Tá acabando já? Acabou há uns 20 minutos atrás. Que isso? O tempo tá passando rápido aqui, né, em São Paulo. Me falaram mesmo que aqui tudo é rápido. Aqui é rápido. É um beijinho só. Mas senão o porta-fecha do metrô vai embora. E para encerrar, para fazer a consideração final, eu queria convidar, já como você convidou no começo, o pessoal a conhecer, a assinar e continuar e acompanhar você no YouTube. YouTube. E eu tenho uma gratidão imensa que toda vez que a gente vai preparar aula para as crianças, e vai ser, o tema esse ano inteiro é Jesus que a gente está trabalhando. Olha que legal. E aí é Jesus o Consolador, Jesus o Irmão. E eu vou lá procurar Haroldo Dutra Dias. Jesus... Eu quero que é completa, vai Haroldo. Dutra Dias. Mas muito obrigado. Acho que eu, obrigado. Como, sei lá, tentando representar esse pessoal, agradeço muito a tua presença. Nossa, que agradecemos. Fico super honrado de estar do teu lado. Eu lembro de ter visto e ter falado, caramba, o Haroldo vem. E aí ele falou assim, você vai subir lá com a luz, você vai fazer as perguntas. Eu fico super grato por isso, por ter essa oportunidade. A oportunidade é minha. De ter conseguido, pelo menos, tentar ler as perguntas aqui dos jovens para elas poderem ter respondidas. Eu fico muito agradecido pelo pessoal ter vindo, por ter participado, por ter perguntado, por ter tentado fazer as perguntas ao menos. Mas dentro do papo que o Haroldo teve com a gente, acho que muitas das coisas que a gente tinha dúvida e algumas coisas que a gente não sabia que a gente tinha dúvida foram respondidas. Eu, do meu lado aqui, agradeço muito. Eu vou engatar aqui também, então, que é incrível como você consegue elevar o nível da conversa, assim, de que as perguntas que a gente ia fazer, de repente, culpa é do elas... eu só... Você fala, e agora não faz mais sentido a culpa é do Virou uma outra conversa e engatar junto nesse convite de que todas as palestras, todas as mensagens que você tem lá no YouTube, nos lugares onde você costuma visitar, trazem esse outro lugar para o espiritismo, assim, um lugar filosófico, científico e religioso, assim, o que a gente defende de tripé de espiritismo mesmo, e num nível patamar filosófico de conversa de faculdade, e é isso que é o espiritismo, que é um movimento tão amplo, tão bonito, tão bacana ver essa quantidade de jovens, essa quantidade de pessoas aqui uma sexta-feira à noite dispostas a acessar esse lugar. Te agradeço por nos levar até lá. Que isso, eu que agradeço, né? Porque a gente fica sem palavras, assim, eu vejo a cara do Fê de, nossa, faz sentido, assim, nossa, faz sentido mesmo. Não, mas nós temos então, que fazer justiça, né? Porque, primeiro, o codificador Allan Kardec era um homem
um grande educador que estava em sintonia com tudo que estava acontecendo ao redor dele. Então ele dialogava com todos, artistas, filósofos, políticos, intelectuais, religiosos, aquele homem, o bom senso encarnado, não é? E depois nós tivemos um grande exemplo, a obra do Chico começa com a reunião de poetas. Então Emmanuel reúne poetas para, através da letra, dizer alguma coisa. Depois ele traz um André Luiz, traz vários, e deixa a obra como o Consolador, e deixa uma obra como Pensamento e Vida, a série André Luiz. Então, o nosso dever é apenas no sentido, não diminuindo o trabalho, não é isso, mas apenas no sentido de delimitando o que a gente faz, que é árduo, é um trabalho árduo, mas apenas se limita a lançar luz sobre essa obra. Lançar luz sobre a obra. Então, eu queria dar uma palavra de despedida e dizer assim, eu sempre que me aproximo de uma obra de Emmanuel, de André Luiz, eu me aproximo como o primeiro dia da faculdade, o primeiro dia que eu entrei em sala de aula. Então, assim, com um pouco de medo, de reverência, meio assustado, mas com muita vontade de aprender, porque é uma obra grandiosa. É uma obra que guarda segredos e que a gente tem que saber pescar essas coisas que estão ali ocultas, né? Então, assim, se ficou assim muito filosófico, tudo, é um pouco culpa do Emmanuel. Mas eu queria só fechar dizendo assim, ok, mas isso tudo tem apenas uma finalidade, tudo isso. Estudamos o pensamento, discutimos tudo isso aqui apenas com um propósito, criar uma vida que seja amor. Porque é a frase dele. Um dia nos identificaremos com a sabedoria infinita e com o amor infinito que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, a sabedoria infinita de Deus é o que gera a vida dele, que é o amor infinito. Então, a gente só está aqui para chegar no amor. Porque quem ama, aí não precisa ficar aqui falando isso tudo. Ele emana, a gente vê lá a Cipriana, né? Ela chegou lá e emanou uma vibração assim, tanto de cor, parecia um arco-íris. André Luiz falou assim, meu Deus, o que é isso? O benfeitor falou assim, eu não sei muito bem não, só sei o seguinte, André, essa vibração que ela está emanando, isso tem palavra, tem emoção, tem energia, tem um tanto de coisa que a gente não sabe o que é. E ela ama e o negócio sai dela. Não tem doença, não tem tristeza que segure isso aí. E sai. Então, nós queremos chegar nisso. Então, não se impressione se a gente abordou alguns temas que são difíceis, algumas ideias que são difíceis, mas o nosso propósito é o amor. Chegar ao amor. Ou melhor, como diz o grande mestre do sufismo, nós já sabemos o que é o amor. Só nos falta retirar todas as barreiras que separam o amor de nós. Só isso. Foi um sonho